Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém? Abram suas Bíblias, por gentileza, no livro dos Salmos, Salmo 121. Cântico de fé e confiança em Deus. Salmo 121. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. A igreja pode estar sentada? Salmo 121 faz parte dos cânticos de romagem, cânticos de peregrinação ou cânticos de romaria. São cânticos que os israelitas entoavam a Deus ali no seu trajeto rumo a Jerusalém. Esses cânticos, eles expressavam experiências, sentimentos daquelas pessoas em relação ao seu Deus, expressavam as experiências vividas, o conhecimento que eles tinham acerca de Deus. E naquele caminho rumo a Jerusalém, eles cantavam esses salmos, eles entoavam, era uma espécie de oração, era uma espécie de canção ao nosso Deus, ao seu Deus. Os israelitas, pelo menos uma vez por ano, eles precisavam subir, a Jerusalém para uma das grandes festas da Páscoa, da colheita, de Pentecoste. Então, eles iam, pelo menos uma vez, adorar a Deus em Jerusalém, no templo, adorar ao Senhor e prestar a Deus os sacrifícios com animais pela expiação dos seus pecados. E este salmo nos mostra que há alguém indo a Jerusalém. Alguém está fazendo aquele trajeto que anualmente era feito por muitos. E nós vemos que o salmista, em direção a Jerusalém, que fica em um lugar alto, no Monte Sião, uma cidade rodeada por montanhas, por montes, o salmista vai cantando e dizendo: levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aquele trajeto não era um trajeto simples, fácil e seguro. Era uma região montanhosa, longínqua, e os peregrinos, eles vinham de cidades de Jerusalém, de Israel. Eles vinham dos lugares mais distantes, muitos não moravam ali perto na Palestina, mas em lugares mais distantes, longínquos. Então, eles vinham em caravanas com seus animais para fazer sacrifício, com a sua família para adorar a Deus. E até chegar lá, esse trajeto era um trajeto muitas vezes perigoso. Por quê? Porque era uma região onde havia animais selvagens, feras que podiam atacá-los a qualquer momento. Haviam salteadores que, sabendo desses eventos que aconteciam em Jerusalém e que as caravanas iam em direção à cidade, eles ficavam à espreita, esperando os israelitas passarem para que pudessem salteá-los, atacá-los. Então, o salmista sentia essa dificuldade ali no seu trajeto. Ele sabia que havia perigos rodeando. Ele sabia que a qualquer momento ele e sua família poderiam ser atacados de súbito por alguém que estivesse ali maldosamente à espreita. E nós já podemos ir relacionando este fato com as nossas vidas, porque assim como
o salmista e os israelitas subiam a Jerusalém para adorar. Jerusalém significa a presença de Deus. Aquele templo ali simbolizava a presença de Deus. E o povo ia ali porque entendia que a presença de Deus estava naquela cidade e estava também ali no templo. A Arca da Aliança estava naquele templo, simbolizando a presença do nosso Deus. E nós, assim como eles, peregrinos, somos, irmãos, nessa terra. Nós não pertencemos a esta terra. Nós não pertencemos a este mundo. A palavra nos diz, vós não sois do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas como vós não sois do mundo, não compactuam, como vocês não compactuam com o mundo, e eu estou aqui me referindo não ao globo terrestre, mas à mentalidade que paira sobre este século. Como nós não somos, o mundo nos odeia, assim diz a palavra do Senhor. E nós podemos testificar isso, fazer prova disso, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, como é que tem sido com o povo de Deus. Se este povo é amado ou é odiado pelas pessoas, né? Pelo nosso Deus, nós sabemos do seu grande amor. E o salmista, ele olha para toda aquela geografia e ele pergunta-se, de onde me virá o socorro diante de todas essas coisas que podem me sobrevir, de todas essas coisas que podem atingir a mim e a minha família nesse trajeto à Cidade Santa. Ele faz essa pergunta, mas é uma pergunta retórica, não é uma pergunta que ele está querendo que alguém responda, ele está perguntando para si e respondendo para si mesmo. Logo em seguida ele diz, eu levanto os meus olhos e de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele está dialogando consigo mesmo. Nós conhecemos alguém que fazia isso, Davi. Em certa ocasião, Davi perguntou para sua alma, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A alma de Davi estava abatida. E nós vemos que a alma deste peregrino, deste salmista, ela apresenta também algum tipo de angústia, algum tipo de sofrimento. Senão ele não estaria clamando por um socorro. Só necessita de socorro quem tem algum problema, quem tem alguma urgência. Quem está bem não necessita de socorro. E nós vemos aí na alma do salmista a semelhante angústia que havia na alma de Davi. E semelhantemente a Davi, ele está dialogando consigo mesmo, com a sua alma, falando para a sua mente, de onde me virá o socorro? Eu olho para os montes, né? A dureza dos montes, inabaláveis, grandes, intransponíveis, mas ao alto dos montes, o salmista sabia que estava Jerusalém, onde ele haveria de chegar. O objetivo dele era chegar a Jerusalém depois que passasse pela geografia montanhosa ali da região. O meu socorro vem do Senhor. E havia ali também, naquelas montanhas, a adoração a outros senhores. As pessoas pagãs, a cultura pagã da época, levantava altares nos montes aos seus deuses e ali cultuavam aos seus falsos deuses. Mas o salmista estava indo ao lugar onde havia o Deus dos deuses. E ele estava dizendo, eu elevo os meus olhos, mas o meu socorro não vem desses deuses que estão a serem cultuados ao redor. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E ele está falando aí da soberania do nosso Deus, do poder criador do nosso Deus. Não é qualquer Deus, não é qualquer pessoa, mas é o Deus que criou, nada mais, nada menos,
que os céus e a terra. Logo, ele criou tudo o que habita nos céus e tudo o que habita na terra. Então, as dificuldades, as circunstâncias, sejam elas nos lugares celestiais, sejam elas espirituais, sejam elas materiais no plano terreno, todas elas estão debaixo do poder e da autoridade do Deus que criou os céus e a terra. Logo, o salmista entende que a sua alma, que clama por socorro, não precisa estar inquieta demasiadamente, não precisa estar desesperada diante da situação, do medo, da insegurança que ele vivia naquele trajeto, porque ele conhecia o Deus que fez os céus e fez a terra. E o verso 3 vem nos dizendo que esse Deus que fez os céus e que fez a terra, ele não deixará vacilar o teu pé. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, não cochilará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel. Quando os olhos se elevam para os montes e enxergam que além dos montes está a presença de Deus, além dos montes está a presença do Deus que fez todas as coisas. Quando nós olhamos e fitamos os nossos olhos nele, então nós entendemos que este Deus não deixará vacilar os nossos pés. E o que viria a ser isto? Não deixará vacilar o teu pé. Nós estamos numa caminhada. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. Logo, nós estamos andando no caminho. Nós estamos andando em Jesus, nos seus ensinamentos, na sua palavra. E se nós estamos com os nossos olhos no Senhor, Ele não deixará que os nossos pés vacilem neste caminho. Ele não deixará que os nossos pés se desviem deste caminho. Embora, por muitas vezes, nos sintamos tão frágeis, tão debilitados diante do poder do nosso Deus, o nosso Deus manterá os nossos pés firmes no Senhor Jesus. Manterá os nossos pés firmes nesse caminho que nos conduz a Jerusalém celestial. Os irmãos estão me compreendendo? Então, os nossos pés se manterão firmes no Senhor se nós estivermos com os nossos olhos aonde? Além dos montes, onde está a presença do nosso Deus. E, queridos, a palavra nos diz, como é que nós podemos, então, nos manter assim? Que o nosso Deus nos mantenha neste caminho, sem vacilar os nossos pés. A palavra nos afirma que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É na palavra, é na sua palavra que o Senhor nos mantém caminhando firmemente, retamente para o nosso alvo, que é Jerusalém, a presença do nosso Deus, a eternidade com Ele. E o nosso Deus, Ele não tosqueneja. Nesta caminhada, neste nosso trajeto, nesta nossa peregrinação, o nosso Deus não tosqueneja, Ele não cochila. Ele não faz como muitas vezes nós fazemos, né? Estamos com sono, lendo a Bíblia, daqui a pouco, né? Dá um apagão, a gente não viu o que foi, cochilamos. O nosso Deus não. Os olhos dele se mantêm firmes em nós. A palavra nos afirma que os olhos do Senhor estão sobre os justos, estão sobre aqueles que o temem. E se eu temo ao Senhor, e se você teme ao Senhor, você pode confiar que os olhos do nosso Deus não se afastarão de nós. Estão como holofotes em cima de mim e de você neste mundo de trevas, nos conduzindo, nos levando pelo caminho. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não vacila.
Se o Senhor não edificar a casa, diz a palavra, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então, nosso Deus está como sentinela, olhando para nós, com seus olhos nos conduzindo, nos procurando, nos guardando. É um olhar que nos guarda, é um olhar que nos protege, é um olhar que nos conduz, é um olhar que nos guia. E isso quer dizer o quê? Que nós não iremos passar pela peregrinação, não iremos enfrentar os terrenos montanhosos que os peregrinos, que os israelitas enfrentavam para cultuar? Não, não é isso. Não é isso. Nós iremos passar pelo deserto, nós iremos enfrentar o frio extremo da noite, como era lá no deserto. Nós iremos enfrentar o sol causticante do dia. Por muitas vezes iremos pegar algumas insolações que o sol nos causará, como causava lá aqueles habitantes daquela terra. Mas a palavra nos diz que o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. A nossa sombra não se aparta de nós. Nós andamos e ela está aqui. Nós nos movemos e ela está aqui. Nós vamos para frente e ela está. Nós vamos para o lado e ela está. Assim é o nosso Deus, é a sua onipresença nas nossas vidas. É a sua onipresença em mim e em você. Não se aparta de nós. Ele está constantemente, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas por muitas vezes as nossas almas, elas ficam como a de Davi, inquieta, angustiada. E aí nós precisamos falar para ela. O que é a nossa alma? A nossa alma é essa capacidade que Deus nos deu de entendermos, de compreendermos, de tomarmos decisões, de raciocinarmos. É essa capacidade que habita no nosso cérebro, na nossa mente, a nossa mentalidade, colocada em Deus, em nós por Deus. Então, nós precisamos falar para essa nossa alma, para essa nossa mente. Ei, por que estás abatida? Ei, eu estou olhando para os montes, eu estou olhando para toda essa situação, mas eu sei que o Senhor está acima, que acima dos montes está o meu Deus. Está aquele que não cochila em relação a mim. Está aquele que não dorme. Ele vigia constantemente por aqueles que pertencem a Ele. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Nem de dia, nem de noite o sol molestará. As adversidades do dia e as adversidades da noite não trarão sobre nós uma consequência tal, de forma que nós sejamos destruídos, abalados ao ponto de sermos destruídos na presença do Senhor, espiritualmente falando. Passaremos por todas as coisas, mas estas coisas, as adversidades do dia e da noite, do sol e da lua, não serão suficientes para nos separar do nosso Senhor. Passaremos por elas. E muitos, nós podemos questionar, mas como não? A gente vê muitos, ficando enfermos, muitos perdendo o emprego, muitos até morrendo, sendo abatidos por enfermidades. Mas eu pergunto aos irmãos, o que são essas coisas? O que são essas coisas diante do bem maior, que é no qual Deus está preocupado conosco? O que são essas coisas diante da nossa alma rendida, remida e salva pelo nosso Deus? Ainda que venhamos a provar das tribulações dessa vida e achamos que fomos atingidos, nós sabemos que é o nosso Deus, Ele que criou os céus e a terra e governa sobre todas as circunstâncias. Ele nos manterá firmes no caminho, com os nossos pés firmes no caminho, no Senhor. E estas coisas não exercerão sobre nós um poder tal de nos apartar do nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? A fome? A morte? A doença?
a enfermidade, o dia, a noite, está lá na palavra. Nada poderá nos separar do amor do nosso Deus. Nada. Nós permaneceremos firmes, guardados por Ele. Permaneceremos no caminho, porque Ele nos sustentará pela mão. Eu te tomo pela tua mão direita. Te tomo, te sustento, porque o Senhor sabe como nós somos frágeis. Que não precisa de muito para nos abalar, não precisa de muito para nos deixar inquietos, para nos deixar angustiados, não precisa. Mas Ele nos conhece, Ele conhece a nossa matéria, Ele nos conhece, por isso Ele não permitirá que o sol, a lua, as intempéries da vida nos molestem de tal forma que nós caiamos ou saiamos da sua presença. Isso Ele não permitirá. Ele conservará em paz aquele cuja mente está nele. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque confia em ti. Então, irmãos, quantas vezes nós nos sentimos sem essa paz que a palavra fala? Não é assim? Quantas vezes nós nos deixamos abalar pela circunstância, olhamos os montes e vemos como eles são inabaláveis, poderosos, firmes, e nós muitas vezes deixamos que a nossa mente não desfrute dessa paz que a palavra diz que está aqui para nós desfrutarmos. Quem é que ficará em paz diante dessas coisas? Aquele que confia no Senhor. E nós precisamos reconhecer que por muitas vezes nós não confiamos. Nós ficamos inquietos e não desfrutamos dessa paz. Eu fico inquieta e não desfruto dessa paz em meio à tribulação, porque eu não estou de fato e deveras confiando no Senhor como eu deveria confiar. E então, eu me inquieto. E então, eu me abalo. E então, eu questiono. E então, eu duvido. Mas está aqui, Ele conservará em paz a nossa mente. E que paz é essa? É a paz que excede todo entendimento. Como ficar em paz, gozar de paz, diante de algo que está nos incomodando, nos fazendo sofrer, nos machucando, nos fazendo chorar? É possível isso? É possível. O Senhor está nos dizendo que nós desfrutaremos da paz que excede todo entendimento. E esta paz não é uma circunstância, esta paz é uma pessoa. É o príncipe da paz em nós, é o Senhor Jesus em nós. Quando nós olhamos para os montes e entendemos que de lá, além dos montes, na cidade santa que representava a presença de Deus, quando nós olhamos e transpomos os montes e entendemos que Ele está lá entronizado, então nós desfrutamos dessa paz. E ainda que estejamos em dor e em sofrimento, nossa alma goza de paz. Da certeza de que esse Deus que fez os céus e a terra, Ele vem em nosso socorro. E como é que eu sei disso? Porque eu já vivi isso. Como é que você sabe? Porque você já viveu. Como é que você sabe que esse Deus virá em teu socorro? Porque você já passou por aquele trajeto várias vezes e viu que Ele te guardou e te protegeu. Vamos voltar um pouquinho aqui atrás, no Velho Testamento, lá em Geazi, o moço de Eliseu. Lembram quando ele acordou e olhou e viu que os inimigos rodeavam a casa? E ele ficou desesperado. Meu Senhor, né? Ele falou para Eliseu. O jovem estava inquieto, o jovem estava com muito medo. O jovem não conseguia enxergar nada além dos inimigos rodeando a casa. Mas Eliseu fez a seguinte oração para Deus, né? Pediu que Deus abrisse os olhos do moço para que ele enxergasse o que estava acontecendo. Geazi era moço, era pouco provado, era pouco experimentado. Ele estava aprendendo com Eliseu. Eliseu já havia passado por tantas situações. E ele havia visto, aprendendo com Elias, como discípulo de Elias, como aprendiz de Elias,
o poder do Deus a quem ele servia. Ele havia experimentado com Elias milagres que Deus havia operado através da vida daquele profeta. Ele estava juntinho de Elias, ele estava ali experimentando, provando e vendo o quanto Deus é bom, o quanto Deus havia abençoado o seu povo, o quanto Deus havia provido através da vida de Elias. Eliseu tinha experiência, tinha sido provado, já havia passado por situações. Logo ele sabia que ele, ao elevar os seus olhos para os montes, ele encontraria o socorro nas mãos do seu Senhor, do seu Deus. Eliseu estava em paz, tranquilo, sabendo que Deus proveria para ele o livramento. Geazi, inquieto, pela falta de experiência ainda, pela falta de provar da bondade, da providência de Deus. Então, queridos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós entendemos que as situações, e é só através das situações que Deus nos mostra quem Ele é, através do plano terreno, através daquilo que nós podemos tocar e sentir, Ele vai nos mostrando o seu agir. O seu poder vai se aperfeiçoando na nossa fraqueza, na nossa insignificância. E nós precisamos entender isso. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou limitado. Mas eu sei que o Senhor vai aperfeiçoando a sua obra em mim, a sua presença em mim, a sua bondade, a sua misericórdia a cada dia, mesmo em meio à minha fragilidade. Vamos um pouco para o Novo Testamento. Vamos ali onde estava Jesus e os discípulos, atravessando o mar da Galileia, quando Jesus diz, vamos passar para o outro lado. E Jesus vai dormir. Jesus vai lá descansar porque ele estava cansado do dia de trabalho, do dia de pregação, dos seus sermões. E aí começa a tempestade e os discípulos, a princípio, eles acham que conseguem, né? Então, eles vão tentando, pela sua experiência, né, pela sua expertise ali no mar, com o barco, com a pesca, mas chega um momento que eles veem que não dá, não está dando certo, não estamos conseguindo resolver isso aqui, né? Então, eles lembram que Jesus está no barco e eles vão lá, né? Eles se inquietam também. Eles se apavoram também. Então, nós vamos vendo ao longo da história da humanidade, do povo de Deus, que o homem está sempre com medo. O homem está sempre temendo diante das circunstâncias. Mas nós vemos também que o nosso Deus está sempre provendo. Ele está sempre vindo ao socorro. Ele está sempre cuidando. E os discípulos que estavam ainda no seu trajeto em ter experiências com o Senhor Jesus, eles estavam conhecendo, eles não conheciam na plenitude ainda o Senhor. Então, eles se inquietam e chamam Jesus. E Jesus vem e repreende o vento, e repreende as ondas, e os discípulos ficam maravilhados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Então, queridos, os discípulos, eles já estavam com Jesus há um certo tempo. E mesmo assim, eles temeram. Mas eles lembraram que o Senhor estava no barco e foram acordar aquele que podia lhes socorrer. E é desta forma que nós precisamos agir. Antes de qualquer coisa, nós costumamos tentar fazer as coisas primeiro. Nós costumamos, eu vou fazer, eu vou resolver isso aqui, eu dou um jeitinho. É assim que a gente faz. A gente não vem logo e diz, Senhor, né? Calma que a tempestade para mim, né? Está começando, alguma coisa assim. Não, a gente vai tentando, vai tentando, vai tentando. E o Senhor diz, olha, sem mim, nada podeis fazer, nada. Então, a gente deveria inverter a ordem, né? Começou o vento ali, está diferente, a gente já deveria correr para o Senhor.
né? Buscar, orar, vir para a igreja, clamar, se dedicar, se entregar, ler a palavra, buscar os meios de graça para alcançar a graça do Senhor. E por muitas vezes nós vamos tentando e tentando e tentando, até que a gente vê que não dá, né? Que temos que levantar os nossos olhos e correr imediatamente para o Senhor, para sermos poupados de tantas coisas. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, irmãos, quantos montes têm se levantado nos últimos dias, né? Quantas montanhas, quantas situações que nos deixam inquietos e assustados, de fato. Que nos querem abalar, que nos querem fazer cansar. Os irmãos podem imaginar como é o trajeto numa área desértica, num caminho íngreme, numa subida, num sol como o do deserto, sem uma aguinha gelada, sem um picolé. Já pararam para ver como é que era aquela situação lá? Que desgastante, que cansativo, que difícil. Mas eles subiam para adorar ao seu Deus, para sacrificar no altar pela expiação dos seus pecados. Conosco não é diferente. A nossa caminhada não é moleza. Não é fácil andar neste caminho rumo a Jerusalém Celestial. Uns estão há mais tempo, outros há menos tempo, e nós todos temos percebido o quão difícil é, né? Quem disser que é fácil a caminhada, eu não considero fácil, é bem difícil. Mas o Senhor, que criou os céus e a terra, Ele é fiel para cumprir em nós todas as suas promessas, tudo aquilo que prometeu em sua palavra para com o seu povo, né? Como estão os montes ao redor de Jerusalém, diz a palavra, assim também está o nosso Deus ao redor do seu povo, para nos cuidar, para nos guardar, para fazer em nós uma redoma, uma fortaleza, para que nós não sejamos atingidos, abatidos por todas as coisas que estão aí diante dos nossos olhos e por todas as coisas que nós não sabemos, né, que haverão de vir, só o Senhor sabe. Mas que os nossos olhos se elevem para este monte. O salmista conhecia esse Deus a quem ele estava servindo e de quem ele estava falando. Ele sabia pelas experiências, ele sabia pelo testemunho dos seus antepassados, ele sabia o Deus a quem ele servia. E ele pergunta para a sua alma, pergunta de onde virá o socorro, e ele logo encontra a resposta, olha, eu estou precisando de um socorro, mas eu sei que o socorro vem do meu Senhor, do Pai, do Deus dos meus pais, do Deus dos meus antepassados. E todas as vezes que nós olharmos para os montes e acharmos que nós não conseguimos transpor, que está árduo, que está difícil, voltemos a nossa mente, coloquemos a nossa mente para voltar atrás e ver que nós já passamos por este mesmo trajeto desértico outras vezes. E o nosso Deus não nos desamparou em nenhum momento. O nosso Deus não nos deixou em nenhum momento. Quando a gente conhece alguém, a gente simplesmente já tem uma certa noção de como aquela pessoa vai se comportar diante de determinada situação. Quando nós conhecemos alguém bem, nós sabemos que reação essa pessoa terá quando provocado de alguma forma. Se nós conhecermos ao nosso Deus, quem Ele é, nós sabemos como Ele irá agir diante das circunstâncias que nos sobrevenham. Se nós nos dedicarmos a conhecer o nosso Deus profundamente, não nos contentarmos com a superficialidade, se nós buscarmos de fato e quisermos
entender Deus, ainda que minimamente, pela nossa incapacidade, né, intelectual, e nossa incapacidade humana de entendê-lo mais amplamente, nós conheceremos algumas características dele que nos levarão a confiarmos nele. Quando nós conhecemos alguém, nós sabemos se podemos confiar ou não confiar. Nós sabemos como ela agirá. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus tem algumas características. Deus se revelou a nós através da sua palavra, não na sua plenitude, mas ele se revelou a nós através de algumas características que ele possui, que podem nos levar, e com certeza nos levam, a entender quem ele é. A ter a confiança que o salmista tinha, a ter a confiança que Davi tinha, a ter a confiança que Eliseu tinha, que Elias tinha, porque eram homens experimentados, porque eram homens que haviam conhecido o seu Deus, as suas características. E quem é o nosso Deus? Que características nós podemos citar do nosso Deus? Se eu perguntar, né, para uma esposa as características do seu marido, ela saberá dizer algumas delas. E ela saberá que se ela agir de alguma forma, ele reagirá de determinada forma. Então, assim é o nosso Deus, né? Nós sabemos que ele é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que zela pelo seu povo, sempre zelou, um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, um Deus que é soberano, que exerce poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Nos céus e na terra, todo o poder lhe foi dado. Se nós dissermos para a nossa alma, este é o Deus a quem eu sirvo, e nós meditarmos nisso dia e noite, isso ficará tão claro em nossas mentes, tão nítido em nossas mentes, que nós não estaremos nos amedrontando facilmente, porque nós saberemos que os nossos olhos podem olhar para aquele que pode todas as coisas e que as suas atribuições, os seus atributos, eles vêm em nosso encontro e em nosso socorro. Nós precisamos do socorro do Senhor, irmãos, cada dia mais. Cada dia mais nós precisamos desse favor imerecido, desse socorro, dessa presença desse Deus grandioso e poderoso. E Ele está à nossa disposição. Ele está à disposição minha e sua. Se nós o buscarmos com inteireza de coração, com profundidade, porque senão nós ficaremos na superficialidade como muitos têm ficado. Olhando para aquele que pode todas as coisas, para aquele que criou tudo, para aquele que é onipotente, e não desfrutando desse poder tão glorioso, tão grandioso, porque precisamos fazer a nossa parte. Ele está à nossa disposição, mas a palavra nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós encontraremos o Senhor e provaremos das suas grandes maravilhas, dos seus milagres, do seu poder, ainda nessa terra, e muito mais, na sua plenitude, lá na glória, quando nós chegarmos na Jerusalém celestial, onde o Senhor nos espera. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor para as nossas vidas, para a minha vida primeiramente, é esta, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro, o teu socorro, o socorro da igreja, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra prospere em nossos corações como uma semente fértil e dê frutos para o seu reino.